Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô suave, eu sou a Aline, eu estou aqui com, pode adivinhar pelo bonezinho, que é uma homenagem ao... Pode ser César MC. César MC, e aí pessoal, firmeza? Galera, a gente tá aqui com ele, é uma pessoa maravilhosa, que se dispôs totalmente pra poder fazer essa entrevista, trocar uma ideia, falar de Deus. Ele ganhou ano passado a Batalha Nacional e ganhou 2 vezes a Batalha Estadual. Isso. Exato. Tô sinistra. E aí ele tá aqui pra conversar com a gente, porque ele, desde quando eu o vi, a primeira vez que eu vi ele, foi numa batalha, não o vi batalhar, mas ele tava junto com os amigos. E depois de um tempo, de uns meses, eu encontrei ele numa vigília. A gente nunca tinha se falado. E eu vi ele passando. Um brother meu falou que ele tava na vigília. Eu falei, gente, ele tá numa vigília, como assim? E aí foi que eu descobri que ele era cristão. E depois, trocando uma ideia com ele, eu vi que o que Deus tem feito e quem Deus tem levantado, sabe? O que é irado. Então, vamos começar com o nosso bate-bola. Bate-bola, foi o boné. Bate-bola. Ótimo. Tem umas perguntas aqui. Primeira pergunta. Na verdade, é mais sobre o seu testemunho. Pra você contar um pouquinho como foi o seu processo. A gente já trocou essa ideia antes, mas pra explicar mais ou menos como foi esse processo de conversão ou de santificação, que a gente estava trocando essa ideia, né? Explica um pouquinho pra galera aí. Então, na real, esse meu processo de conversão, de entender a minha caminhada, ele foi meio louco, né? Porque como a maioria das pessoas, eu não tive, tipo, um momento X ali que eu mudei todo o meu comportamento. Não todo o meu comportamento, mas toda a minha direção. Eu não tive, tipo, um evento em especial que aconteceu isso, entendeu? Foi toda a minha caminhada. Eu fui muito influenciado na minha infância pela minha avó, que é cristã, pela minha mãe, que em um certo momento seguia. Na real, ela segue. Tipo, ela não frequenta uma igreja, tá ligado? Enfim, eu fui muito influenciado na infância pela minha família, que tinha esse costume de ir pra igreja, que era cristã e tal. Só que era uma coisa muito automática, eu sempre frequentei a igreja e só, entendeu? Eu me identificava muito com o que era falado, entendia muito bem o que acontecia, mas eu não sentia nada e não entendia o porquê das coisas, entendeu? E acredito sim que Deus já operava ali, muitas coisas já aconteciam, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Deus de fato de entender o porquê, de ser intencional nas minhas atitudes e de caminhar com um propósito, sabe? Com o passar do tempo, eu conheci o movimento do rap em si, comecei a dialogar com outras pessoas, com uma outra vivência, e comecei a conversar e a amar e viver com pessoas que não creem em Deus. E sabe, essas pessoas me geraram muitas dúvidas, porque elas tinham críticas, elas tinham posicionamentos em relação à religião e a Deus. E aquelas dúvidas, e as dúvidas dessas pessoas me incomodavam muito, porque elas viraram minhas dúvidas também. Eu falava, uau, isso aí faz sentido, por que eu nunca me perguntei sobre isso? Então essa dúvida me fez ir mais fundo na minha própria fé, questionar a minha própria fé. Na real, a minha conversão, ela tem como essencial questionar a minha própria fé. Quando eu comecei a questionar tudo que eu acreditava, foi aí que eu realmente comecei a encontrar Deus. E aí, a partir daí, eu fiquei motivado também, porque a dúvida me deu fé, porque eu fui atrás da resposta e encontrei a resposta da melhor forma possível, da forma mais possível. Pode continuar. E isso me motivou muito, me motivou. Eu nunca tive medo das pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso, a religião falha muito nisso, sabe, de isolar e de oprimir pessoas que pensam diferente. Eu acho que o diálogo é totalmente aberto. E foi isso que me motivou e me motiva a seguir e a me posicionar totalmente. Você tem 21 anos? Isso. Tudo bom, então tá bom. Outra perguntinha. Segunda pergunta no meio do rap, é um meio bizarro. É um meio bizarro, não tem outra forma de falar. E quais são os limites que você coloca pra você mesmo, que você já tem em você,
que é meio que automático esses limites, entendeu? Não sei se funciona dessa maneira ou você mesmo impõe limites, tipo assim, não, aqui sim, não, yes, tipo isso, entendeu? Como funciona isso, nesse meio bizarro que é o meio do rap? E que você convive, querendo ou não, praticamente 24 horas por dia, né? Então, eu concordo, o rap é bizarro, tão bizarro quanto o mundo, tão bizarro quanto a religião. Grita! Tão bizarro quanto o mundo, tão bizarro quanto a religião, sabe? Então, é um clima que às vezes, a Bíblia diz, né, que o espírito ele tá em guerra contra a carne, contra algumas coisas que pro mundo é normal, assim. Mas eu procuro me firmar os meus pensamentos, as minhas decisões, o meu sim e o meu não para Jesus, porque ele representava e pelo que o Espírito Santo me diz, que é através dele. Eu sou um cara que, tipo assim, cara, todas as coisas que a gente vivencia, todo lugar onde eu boto o pé, a gente precisa ser luz, entendeu? Só que as trevas precisam de luz, sacou? Não tô falando que o rap em si são trevas, tá ligado? O mundo tá em trevas, então o rap é uma das plataformas que vivencia muito. Só que o rap ele tem uma curiosidade muito grande, que é um local de influência, tipo, enorme, sabe? As pessoas realmente que escutam rap, elas levam pro coração muito daquilo que elas se identificam. Então dentro desse meio, que muitas coisas que são influenciadas são ruins, eu procuro ser luz e procuro, baseado no espírito, me envolver e influenciar de uma forma positiva. Não estou falando que as coisas que influenciam negativas no rap são pelo fato de não ser cristã. Pelo contrário, antes quando eu escutava rap, eu nunca curti tanto o rap comum, vamos dizer assim. Tipo assim, eu ouvi o rap gospel, mas quando eu vi o rap comum, velho, tipo, rap gospel, tchau, tá ligado? Sim. Tipo, eu ouvia muitas coisas positivas ali e aquilo ali era bom, tá ligado? Tanto é que, tipo, eu não faço rap gospel. Quando alguém me pergunta, eu faço rap gospel. Rap gospel não, tá ligado? Sim. E é mais ou menos isso, influenciar, independente de onde for, e o meu sim e o meu não tá totalmente baseado no que Jesus me diz e no que o Espírito Santo me diz, não no que uma instituição me diz, não no que a religião me diz. Preto. E agora só um comentário em cima do que você falou que eu acho muito legal. Que as pessoas hoje têm muito preconceito, assim, até falando outra pergunta, que as pessoas têm muito preconceito. Aonde o cristão deve estar ou não, sabe? Tipo, não, o cristão ele pode estar na igreja, o cristão ele pode estar no evangelismo no sábado na praça, mas o cristão não pode estar numa batalha de rap. Bota fé? Então, assim, esse tipo de visão e de você assumir isso, tipo assim, não, cara, eu faço rap e o meu rap é assim, e eu me vejo dessa maneira, eu me posiciono dessa maneira, de acordo com o que o Espírito fala pra mim, é meu limite, e isso é o diferencial, eu acho, sabe? Que as pessoas conseguem observar e falar, cara, realmente tem uma parada ali que não é igual a todo mundo, bota fé? A gente tava trocando uma ideia quando a gente tava ouvindo algumas das suas batalhas, que é uma coisa que a gente até comentou mais cedo, que você não fala palavrão, entende? Nas batalhas, sacou? Não tô falando, nossa, meu Deus do céu, condenada, não tô falando nada disso. Mas é um diferencial, entendeu? Que as pessoas já observam e já têm uma outra visão. Por mais que seja uma coisa mínima, entendeu? Uma coisa pequena aos olhos de outras pessoas. Mas que é um diferencial, sacou? Tipo nisso. Aí eu tô só fazendo um adendo, um comentário em cima do que você falou, que é irado. Que é irado, de verdade. Eu acho que o cristão, ele realmente tem que estar nesses meios, sabe? Ele tem que estar atuando em diversos lugares, de diversas maneiras, porque Deus é um Deus multiforme, entendeu? Ele não se limita a uma coisa só, sabe? Então, irado, enfim. Aí a outra perguntinha, como que funciona seu relacionamento com Deus e como que, tipo, você vê Deus? Qual é a sua visão de Deus, assim, na sua vida? Cara, eu procuro não, eu encontro Deus em todas as coisas ao meu redor, porque, tipo, Ele tá em tudo, sabe? Às vezes eu cresci diante de um pensamento que colocou muito Deus na minha caixa, sabe? Numa caixa. Então, tipo assim, a religião fez isso comigo.
E aí quando eu comecei a entender a profundidade e a realidade disso, quando eu entendi mesmo, sabe? Eu comecei a enxergar que a gente precisa se envolver e ter compaixão em tudo que está ao nosso redor. Então o meu relacionamento com Deus, ele é o meu relacionamento com as pessoas, ele é o meu relacionamento comigo mesmo, com as minhas decisões. E é isso, é busca constante, mas viver as coisas realmente, entendeu? Tipo, viver o que ele me diz. Irado. E outra perguntinha. Última, mas ainda eu acho que a gente vai entrar muito nessa daí pra conversar mais. Dentro desse meio. Que as pessoas no meio do... Não só no meio do rap, eu acho que com as pessoas que você convive. Eu tô falando no meio do rap porque, querendo ou não, é o que hoje te deu essa visibilidade. Você entende o que eu tô querendo dizer? Mas as pessoas nesse meio têm um preconceito com o cristão, entendeu? Com os cristãos em si. E na sua visão, o que seria massa e como que você age pra ser luz no meio? Nesse meio onde você tá, sacou? Do rap, assim, especificamente. Cara, a questão do preconceito é o X da questão, entendeu? A palavra preconceito em si, porque existe o preconceito da galera por eu ser cristão, sim, só que também existe a razão desse preconceito, sabe? Muitas vezes esse preconceito que eles têm por mim, por ser cristão, eu consigo entender pelo preconceito que eles sofreram em algum momento da igreja em relação a eles, entendeu? Então a forma que eu lido como preconceito da galera que tem preconceito comigo, às vezes é pedindo desculpa pelo que a religião fez com eles, entendeu? Sabe? E é muito louco, porque muita gente que vai se relacionando comigo e percebe como eu consigo dialogar com pessoa que pensa diferente, respeitar a posição das pessoas, mesmo pensando diferente, é ali que o preconceito é quebrado, sabe? Fala, cara, tipo, eu tinha uma visão X de tudo isso que envolve seu Deus, Jesus, igreja, e agora eu tô entendendo que não é bem assim, que a gente pode se dar bem, tá ligado? Então, é mais ou menos isso. O preconceito, ele tá em todos os lados. Ele tá dentro da igreja e ele tá fora. Eu acho muito ruim que exista também uma parte... Dentro é pior, tá ligado? Porque é uma hipocrisia muito grande. Mas também existe uma hipocrisia muito grande do rap em si, tá ligado? Porque, por exemplo, o rap, ele tem muito um ideal de liberdade e de se posicionar, tá ligado? E de questionar. Então é muito justo o rap criticar tudo que a igreja fez de cagada aí pela... A igreja não, a religião fez de cagada aí pelo decorrer do tempo. É muito justo isso. É muito justo o rap questionar a bancada evangélica, que só faz besteira. Ou líderes religiosos que só fazem besteira. Mas é muito hipócrita o rap se voltar exclusivamente contra a fé de alguém, tá ligado? Porque, por exemplo, eu aprendi muito a questão de respeitar pessoas que pensam diferente. Tipo, o rap hoje em dia tá afirmando muito, tem muita autoafirmação da fé afrodescendente, se vamos dizer, tá ligado? Da galera do candomblé, da galera de outros pensamentos. E eu acho isso bonito demais, porque o preconceito em relação a essa fé é muito grande, tá ligado? A gente viu o caso da mina que foi apedrejada pelo fato de frequentar terreiro, assim. Então, tipo assim, eu não tenho fé da mesma maneira que eles têm, entendeu? Tipo, eu creio em Jesus Cristo. Mas, cara, a minha fé jamais vai dar liberdade de eu não amar uma outra pessoa, de eu tratar mal, assim. Então, tipo assim, é totalmente justo eu mesmo, que creio em Deus, questionar muitos segmentos que se dizem de Deus e fazem besteira, tá ligado? Sim. Agora, quando o rap se volta pra fé de alguém que critica, eu acho que é uma hipocrisia muito grande, sacou? Seja candomblé, seja cristianismo, seja qualquer coisa, tá ligado? Se é liberdade, se é pra criticar, então que seja na direção certa. Eita. E como que você se vê sendo luz ali dentro? Como que você... É exatamente essa pergunta, como que você, entre aspas, é a diferença, é a luz ali no meio daquele lugar, sabe? Eu não estou colocando uma diferenciação porque eu acho que isso realmente não existe, é exatamente isso que você disse, nós somos todos iguais. E todos nós somos iguais, entende? A nossa única diferença é que a gente foi encontrado e os outros ainda não encontraram um lugar, volta para casa. Essa é a única diferença.
mas como que você é luz ali, nesse meio, sacou? Com seus amigos, com as pessoas que você convive, esse tipo de coisa. Como que eu sou diferente, vamos dizer isso, assim. Tipo isso. Mesmo sendo igual. Isso, exatamente. Então, na real, essa também é uma pergunta muito louca, tá ligado? Primeiramente, a resposta dela é por misericórdia demais de Deus, né? Porque transmitir algo bom pra alguém. Eu carrego o Espírito Santo e essa é a minha confiança, porque Ele é uma coisa boa. Agora eu mesmo tenho meus erros, tenho as minhas falhas, e transmitir algo bom pra alguém é algo totalmente de Deus, na minha visão. E assim, essa questão de ser luz e ser diferente é uma questão muito louca, porque no decorrer da minha vida eu nunca consegui parecer cristão, tá ligado? Eu tive esse dilema na minha mentalidade, tipo, eu não consigo parecer cristão. Como que eu vou parecer cristão? Tá ligado? O que eu faço? Chego cantando aleluia! Tipo, como é que eu vou ser luz? Sei lá, eu vou chegar tipo brilhando, como é que é isso de ser luz? E aí sempre quando eu abria a Bíblia eu encontrava tipo, sejam meus imitadores, seja luz. Então tipo assim, Deus trabalhava muito mais com o verbo ser do que com o verbo parecer, tá ligado? Só que eu tinha essa dúvida igual, aí eu comecei a raciocinar, mano, quem mais parece cristão no Brasil, tá ligado? Quando eu olhar pra pessoa eu vou falar, ele é cristão. E eu comecei a pensar em líderes religiosos que hoje são, tipo, representam os cristãos, assim, entre aspas, no Brasil. E quando eu pensei nessa galera que parece cristão, eu comecei a ver pessoas que roubam, tá ligado? Pessoas que, a bancada evangélica que afirmam coisas horríveis em nome de Deus, tá ligado? Então a galera que tava parecendo cristão, vamos dizer assim, com uma influência muito grande, são pessoas que não eram, tá ligado? São pessoas que eu quero... Deus perdoe, porque às vezes eu não perdoo, tá ligado? Enfim, então esse dilema foi se quebrando muito. Eu nunca forcei o meu parecer cristão, nunca forcei. Tipo, chegar numa roda e a galera, tipo, diferente. Não, mano. Eu só chego na roda, tá ligado? Eu acho que quando você se preocupa em ser alguma coisa, automaticamente você manifesta as ações. Então forçar alguma coisa, tipo, não rola, tá ligado? A questão mesmo do palavrão que você tinha colocado. Em algum momento, tipo, na minha conduta pessoal eu xingo, tá ligado? Eu não vou mentir aqui. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, algumas coisas eu nem considero palavrão, tá ligado? E a galera acha que é. Mas enfim, o que eu quero dizer, automaticamente algumas coisas em mim foram perdendo a graça e foram mudando, tá ligado? Essa questão do palavrão saiu, tá ligado? Tipo, não é nem que eu ache uma coisa totalmente errada, mas se saiu, saiu, tá ligado? Eu comecei a encontrar coisas melhores pra me expressar. Na verdade, essa questão do palavrão foi mais no sentido de ser lírico, tá ligado? Até mesmo no freestyle, eu queria isso. E aí, minha conduta pessoal refletiu dentro do freestyle de alguma forma também, e foi isso. E eu não faço ideia de qual era a pergunta. Mas além de responder, ainda falou mais, tá ótimo. Não, tá ótimo. A pergunta era realmente você responder essa questão de ser luz, você falou muito bem. E só em cima disso, que eu acho muito legal também de falar, essa fala de, cara, a gente se preocupar em ser alguma coisa, sabe? Isso realmente é muito bizarro, porque coloca na gente uma responsabilidade que não, me entendam bem, que não é nossa. Posso comprovar isso biblicamente em Gálatas 3:3, fala que vocês são tão insensatos que vocês querem mudar vocês mesmos, sendo que quem começou a mudança foi o Espírito Santo. E é Ele que vai continuar essa mudança. Então a gente forçar algo, forçar ser alguém ou forçar ser diferente no meio, não funciona. Ou a gente dá espaço para o Espírito fazer o que ele precisa fazer, aí sim a gente consegue ser diferença, ou a gente vai ficar se forçando a fazer coisa que não é para rolar, entendeu? Que não precisa fazer, sacou? Que aí você vê esse tipo de posicionamento de várias pessoas. Tipo, condenando outras pessoas pelas suas escolhas, não amando, criticando, tendo preconceito, entendeu? Porque você tem que ser diferente. Bota fé? Ao invés de deixar só o Espírito ter lugar, assim, pra falar através da nossa vida, assim. Só abrindo mais uma aspas. Pode, todos parênteses, pode abrir. Que essa ideia aí, ela é muito louca, tá ligado? Igual da forma que eu percebi
que eu tava transmitindo alguma coisa boa, mano. Foi um choque muito grande, porque eu, por exemplo, eu falei que eu não faço rap gospel, assim. Não tenho nada contra, tá ligado? Acho até da hora, sacou? O que eu não gosto é do termo e da barreira gospel. Sim, sim. Agora, um cara que pegar suas letras e fazer ela totalmente bíblica naquele universo de igreja, é bom, tá ligado? É da hora. Eu prefiro fazer de uma outra forma, tá ligado? Que não tô dizendo que não é bíblico e que não segue uma inspiração que eu sinto que é do Espírito Santo. Sim. Mas eu não forço nada, tá ligado? Eu vejo Deus nas coisas naturais. Se eu precisar falar de amor, é o melhor lugar do mundo para falar de Deus, tá ligado? Se eu precisar falar de guerra, é o melhor lugar do mundo para falar de Deus. A Bíblia diz para que a gente seja uma voz a favor do pobre, tenha fome, sede de justiça. Então é claro que eu vou cair para dentro de tudo que está ofendendo o nosso povo. Então, cara, eu vejo Deus em tudo, eu preciso falar de tudo, tá ligado? Mas a galera absorveu muito isso, tipo, tinha música que eu tava falando de sonhos, tá ligado? Só que como eu vivo, é aquela parada de automaticamente o que você é, que vai refletir, não o que você força. Porque Exato. como eu vivo a parada, falar de sonhos me leva a entender que sonhar com Deus é melhor, tá ligado? Então, a galera absorveu, quando eu tentei falar de sonho, a galera absorveu eu falando de Deus na parada. Então eu não precisei pegar uma letra e falar, tipo, sei lá, fazer uma letra, o nome é Deus é Amor, e eu começo a falar um monte de termo cristão. Não, tipo, a galera absorveu ali, tá ligado? Então essa questão da gente dar o espaço na nossa conduta pessoal para que ele faça, vai refletir em tudo, tá ligado? Se eu falar de amor, se eu fizer uma música de amor, literalmente, vamos supor, tipo, do amor ao próximo ou do amor de um relacionamento, ele precisa ter o caráter, porque isso é uma coisa de Deus, tá ligado? Ele criou esse pensamento do homem se completar com uma mulher assim, e sim, fale de Deus em todos os lugares. Agora não poderia ficar sem uma rima para finalizar o vídeo. Do que você quiser, pode ficar à vontade. Dá tchau, sei lá, qualquer coisa. Aí, satisfação, gratidão é o que define poder participar de uma entrevista com a minha amiga Aline, que está aqui presente, dando aquele sorriso e falando de uns assuntos, claro, que eu preciso expor, aquilo que me motiva. E eu sei que nessa jornada em nenhum momento me priva, me liberta a ser luz em qualquer lugar, pois é nas trevas que é necessário a gente brilhar em meio à paz, a semente que cura a guerra, e saber ser o sal em qualquer momento dessa terra. Isso que é necessário para cada um, e saber que o que você carrega não é algo comum, então influencie, passe adiante. Saiba mostrar a Deus até mesmo no seu semblante, as palavras têm poder, a atitude mais ainda. Então viva essa vivência linda que é teu Pai no seu cotidiano, é necessário, por isso que isso eu vou propagando. Satisfação demais, é isso aí. Arrasou, obrigado galera, curte, compartilha, eu vou colocar as redes sociais dele aqui embaixo também, manda seus comentários e é nóis, cara, sério, pega aqui, sensacional, falou galera!